Fala, galera, Trunks, Peter aqui, mesmo time de sempre, por enquanto Peter e Bruce, né? Uma hora eu vou expandir a equipe e vou tirar o Bruce, né? Mas é o seguinte, hoje a gente vai ver as quedas mais satisfatórias de 2025, quedas de pessoas. Eu já quero deixar claro aqui que eu não comemoro queda de ninguém, eu quero que todo mundo tenha sucesso, contando que eu tenho o meu, entende? Logicamente, irmão, quando o cara é um pé no saco, principalmente contra mim, não tem que ser hipócrita e falar, porra, eu desejo felicidade pro cara, tipo, seja feliz, faz o teu que eu faço mesmo. Não, se o cara cifra, tô cagando também pra isso. Tipo, é igual o Clodovil, irmão, vou gostar de quem me odeia? Não, eu vou odiar também. Bruce, você já viu a queda de alguém? Já te deram uma queda, Bruce? Cara, eu já lutei judô, eu já sofri algumas quedas já, mas já derrubei uma galera. Eu já lutei judô no colégio também, Bruce. Galera, eu fiz 8 anos de jiu-jitsu, né? Não sei se vocês sabem disso. Cheguei à faixa roxa, disputei campeonato carioca, disputei vários campeonatos. Meus irmãos são professores de jiu-jitsu. Um dos meus irmãos mais velho tem canal de jiu-jitsu aqui no YouTube, que é o Sérgio Malibu Jiu-Jitsu. Procura depois o nome dele aqui vai lá e dá uma zoada. Ele fica pé da vida. Ele não aguenta zoação, não. Ele é muito bronca. Malibu é o cara que faz vídeo assim, ó. Porra, meu irmão! É assim mesmo, cara, tipo, muito bronco. Vamos lá. Preparado, Bruce? Prontíssimo. Desde o perturbado Red Pill do Campari, que praticou a Lei Maria da Penha. Caramba, começa... Eu tenho que pausar, questão de queda ou não, mas ele foi preso agora, pô. Agrediu a namorada dele, né? O Calvo do Campari. Chama ele de Calvo do Campari. Engraçado, né? Assim, eu vou ser honesto com vocês. Eu não... Assim, pra mim, cara, eu não curto os Red Pill. Tô sendo completamente honesto. Eu acho que é um grupo, às vezes, muito agressivo, ok? Mas mesmo assim, eu também não curto Feminazi, né? Pra mim, Feminazi e Red Pill são duas forças que uma se anula com a outra, entende? Foi atrás de você. Ele foi atrás de mim. Eu já falei, pelo amor de Deus, socorro. Nessa hora passou uma viatura, que aí eu comecei a gritar. Até o analfabeto mais seguido do Brasil, que se tornou odiado até pelos amigos de infância. Começamos a perceber que este tal de luva de pedreiro pode, na verdade, ter sido o pior erro da internet brasileira de todos os tempos. O garoto humilde se mostrou arrogante. Cara, de novo, eu não tenho nada contra o Luva de Pedreiro de forma pessoal, mas se eu fosse dar um conselho pra ele, eu teria, com certeza, travado ele nessa ascensão da falta de humildade dele. Que pareceu, não tô dizendo que ele que ele teve falta de humildade, ok? Mas aos olhos de muita gente teve, isso não tem discussão. Você pode defender ele da forma que vocês quiserem, mas que aos olhos de muita gente, tanto é que tá tendo um vídeo aqui falando exatamente isso aconteceu. Então, eu teria lapidado ele, cara, não faça isso, continua com a tua forma humilde de falar. Eu teria feito assim. E você vê só que curioso, a situação toda com o Alan Jesus, não que o Alan Jesus estivesse fazendo algo certo, que o contrato não fosse abusivo, mas uma das coisas que ele queria era que o Luva evitasse de ir em podcast pra blindar um pouco a imagem do Luva, e talvez fosse porque ele conhecia, né? Porque justamente, cara, o Luva de Pedreiro, ele nunca tinha tido essa exposição. Então ele começou a ir em podcast, e cara, quando você não tem essa exposição, quando você não tá calejado do que é a internet, o que são as mídias sociais, você acaba falando o que tá na tua cabeça. E, cara, você tem que ser comedido no que você fala. Quando você tá em público, tem que ser comedido. Se você fala o que você quer, parabéns. Mas você tem que arcar com as consequências, cara. E às vezes as consequências podem ser ruins. Tanto pra sua carreira, quanto pra carreira do teu manager, pra todo mundo que tá em sua volta, entende? Então, existem responsabilidades. Muita gente vira pra mim e fala assim, Pedro, tu é isentão, você tinha que dar sua opinião sobre isso, sobre aquilo. Irmão, se eu dou minha opinião sobre determinadas coisas que vocês querem, bota na tua cabeça, eu não vou só prejudicar a mim. Porque, sinceramente, se eu perdesse o que eu tenho hoje, eu continuaria bem financeiramente, mas eu prejudico quem depende de mim. Porra, cara. Será que alguém de vocês consegue entender isso, cara? Não dá. Eles não começaram a trabalhar comigo, com eu sendo essa pessoa, esse porta-voz de militância política, que muita gente quer que às vezes eu faça isso. Cara, minha parada não condiz com isso. Eu não tenho por que fazer isso, entende? Ser militante político. E não só eu vou me prejudicar, né? Entre aspas, porque eu poderia parar, mas eu vou prejudicar muita gente que depende de mim. É muito difícil, cara, um de vocês... Eu realmente queria ver o argumento de vocês pra essa. Não! Tem que falar mesmo e tem que arcar com as consequências. O problema é deles. Esse é o problema de vocês que falam isso. Pra vocês, problema dos outros. Por quê? Porque não afeta o bolso de vocês. Mas eu garanto, com todas as minhas forças, que se você, que exige que eu não seja isentão, estivesse trabalhando comigo e eu não fosse isentão, prejudicasse a tua carreira, os teus rendimentos, você fala, pô, Pedro, maneira aí. Tenho certeza. Absoluta. Absoluto, 100%. Se mostrou ingrato e o pai de família se mostrou irresponsável. Só aproveitando que você puxou esse assunto, essa parada do isentão, cara, não é... Eu acho que às vezes nem é questão de ser isentão, é só uma pessoa real, cara, porque as pessoas não ficam politizando o tempo inteiro, cara, é só ser uma pessoa normal, cara. Exato. Mas sabe por que eles falam que eu sou isentão? Porque alguns criadores de conteúdo me puxam para as discussões deles. Então são discussões políticas. Quando me puxam, quando me jogam para dentro da bolha deles, como é que eles, essa galera que consome política, vai me ver como isentão, porque eu não tô falando o assunto deles. Agora, se eu puxo eles pra dentro da minha bolha, como é que a minha bolha vai ver eles? Como os caras que não manjam de cultura pop, porque não falam de cultura pop. Percebe? É a mesma coisa, galera. E tá tudo bem, não tô falando mal de ninguém, estou falando que isso é normal. Só que vocês querem que eu seja militante pro lado de vocês, diga-se de passagem, porque eu tô sendo puxado, sugado pra sua bolha.
E na tua bolha, você exige que eu seja assim, mas não é obrigado. Se a gente vier aqui num churrasco, aqui na minha casa, que aliás vai ter daqui a pouquinho, tudo bem, a gente pode até conversar, mas não é um assunto que me apetece, é um assunto que eu costumo falar, e nem que eu tenho que falar no que eu faço, percebe? Para que num vídeo agora aqui, falando sobre a queda de não sei quem aqui, eu vou começar a falar, eu voto Lula, voto Bolsonaro. Irmão! Porra, cara! Porra, que coisa chata, cara! Porra! Ah, não, vou ficar aqui. Meu sangue tá subindo. Meu sangue sobe, eu posso falar alguma besteira. Tempos, o garoto humilde se mostrou arrogante, o amigo se mostrou ingrato e o pai de família se mostrou irresponsável. Essas são as 10 quedas mais satisfatórias de toda a internet desse ano de 2025. Infelizmente, no meio delas, existem 2 casos que passaram completamente dos limites, Até o Felco aqui, hein, cara. Felco não caiu. Deve ser coisa da contratação da Globo. Mas vamos ver. envolvendo prisões severas. O primeiro e um dos casos mais pesados é o de Podpah. Oi, eu fui processado Podpah caiu, vamos ver. pelo Podpah. Bem sério mesmo em relação ao Podpah, porque os caras estão tentando acabar com o meu canal literalmente. Eu já ouvi isso, hein? Eu não atestei, mas eu ouvi de diversas fontes que sim. O Podpah tava dando strike em canais que ousassem falar mal deles, né? Então, se isso for verdade, eu não sei nem como é que eles vão interpretar isso que eu falei agora. É verdade? Eu não tenho medo de strike. De strike eu não tenho medo. Se tiver que falar mal, eu vou falar. Entende? Mas, logicamente, embasado. E nem falar mal. Eu simplesmente vou apontar algo que eu tô vendo, entende? Porque falar mal é tipo, você de repente difamar alguém. Saí na TV, portal Léo Dias, no perfil do Léo Dias. Essa agência, Podpah, tentou prejudicar os 3 canais. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e foragido da justiça. Foram 12 strikes que o canal Serginho Faote recebeu do Podpah. Foram 100 mil reais que Ramsés o Pequeno teve que desembolsar por ser processado pelo podcast. Fora outros. Porra, brother. 100 mil reais pra um canal pequeno, cara. Cara, olha, vocês sabem, cara. Por exemplo, em cultura pop, quem que é alvo? Quem que é o alvo da cultura pop no Brasil? Sou eu. Ponto. Alvo principal sou. Por quê? Porque eu me destaco, entende? De verdade, não tô querendo ser arrogante, não quero parecer arrogante. E nunca vou dizer pra vocês que eu sou o melhor no que eu faço. Não sou. Eu sou o maior. O maior eu sou. Melhor não dá. Melhor é subjetivo. Você pode achar um canal com 10 inscritos muito melhor que eu. E às vezes eu acho também, não tem problema nenhum. Mas o fato de eu me destacar por ter muitos números, muita gente acaba me atacando. Você acha que eu vou dar strike em algum canal por estar me atacando? Poderia, mas não faço, cara. Não faço. Pode falar à vontade. Meu irmão quer me esculachar, me esculacha. Dá uma dorzinha, né? Lógico que dá uma dorzinha, mas fazer o quê, cara? Eu tô na internet é pra isso, né? Vendo muita injustiça, porque eu vejo muita gente falar muita besteira, principalmente os comentários dos canais das pessoas, porque é sempre um lado só, nunca escutam o que eu falo. Então, por isso eu vou processar. É lógico, se a pessoa tá lá difamando, caluniando, aí é diferente. É diferente, não vou negar, já processei um canal por isso. Porque me difamou, porque me caluniou, me prejudicou, inclusive, entende? Falou algo que, por exemplo, não queria que minha família visse de jeito nenhum. Foi uma coisa horrível que a pessoa falou, entende? Então, aí nesse caso, sim. Mas, cara, Peter é um bosta, Peter é um vendido. Fala, cara. Criadores que também tiveram problemas com eles. De um lado, mais de 23 milhões de seguidores somando todas as suas redes sociais. Uma média de mais de 60 milhões de visualizações mensais e um faturamento que só no primeiro trimestre de 2024 ultrapassou os 18 milhões de reais. Do outro lado, você tem pequenos criadores. 18 milhões de reais de faturamento para um canal. Não consigo imaginar como isso. Num semestre, aqui, porque a gente tá falando, então, não seria nem o dobro, porque o segundo semestre você fatura muito mais, né? Porque as campanhas, as marcas estão finalizando os budgets que seguraram no começo do ano, no primeiro semestre. Black Friday, né? Essas coisas. Não, é tudo. Final Então, de ano. Natal, todas as comemorações são no final do ano. E aí a gente estaria falando, então, sei lá, de 50, 60 milhões de faturamento no ano. O que eu acho muito difícil, cara, de verdade. Eles tentando crescer o seu projeto aqui na plataforma. Essa simples diferença já seria o suficiente para despertar um sentimento de raiva. As pessoas sentem como se um grupo da elite nunca pudesse ser criticado e por ter mais poder e dinheiro que os outros podem fazer o que bem entender. A proposta do YouTube e das redes sociais sempre foi oferecer meios para que todos pudessem se expressar e não seguir o que as grandes emissoras de TV faziam, onde eles ditavam o que era verdade, o que era mentira, o que era ou não informado para a população. E aparentemente, nesse caso, aquilo que a internet proporcionava de melhor. Cara, eu vou levantar uma bola aqui. Ele falou aí, né, que dá a sensação de, tipo assim, o grande, ele silencia o pequeno, né, não deixa o pequeno crescer, tomar o espaço que ele poderia tomar. Enquanto ele falava isso, passou a imagem de, tipo, umas pessoas de classe alta, parece, né, sei lá, ilustrando. Só que nesse caso, engraçado, né, que a pessoa que tá, entre aspas, oprimindo são pessoas que não vieram de classe alta, são pessoas que vieram de baixo. Mas que estão em classe alta hoje. Exato, que estão em classe alta hoje. É o presente, não é o passado, entende? Só que o passado é o que conta pra grande parte dessa mídia. É da onde essas pessoas vieram. E quem essas pessoas são. Quem essas pessoas defendem. Isso conta. Então essas pessoas estão livres pra fazer o que elas quiserem. Eu sou contra esse tipo de coisa, sou contra esse tipo de pensamento, entende? Isso pra mim distorce muita coisa. Isso tá mudando, aos pouquinhos tá mudando. Esse chicote vai mudar de mãos em breve. Quem oprimiu vai ser oprimido em breve. Tudo isso porque esses canais constantemente chamavam o Podpah de burros ou comentavam sobre trechos que repercutiam no podcast. Pois é, percebe?
Chamar de burro não é crime, cara. Porra, meu irmão. Chamar de velho até que é. Sabia? Chamar de velho é etarismo. Aí Não pode. eu dei mal. Realmente não pode. É um discurso de ódio, né? Você tá chamando um cara de velho, é um tipo de racismo, entende? De etarismo. Só que chamar o cara de burro, e aí vai processar e... Como? Me explica como. Algum advogado aí que tá me assistindo, tem como eu processar alguém por me chamar de burro e ainda ganhar o processo? Como? Eu realmente, uma pergunta honesta, genuína. É que pode pá cometeu aquele erro básico com suas atitudes. É tipo quando uma pessoa te chama de algum apelido e você fica puto. Aí é que os seus amigos vão pegar a pilha e começar a te zoar mesmo. Ao invés de simplesmente aceitarem a zoeira ou até mesmo zoarem de volta, eles decidiram processar ou dar strike na galera. É o que acontece, quando me chamam de velho, cara, os caras veem que eu fico bolado, aí já era. Inaugurei, pode mandar, chama de velho mesmo, tô cagando. Não tô cagando, não. Se me chamar, vai ter retorno. Hoje praticamente nada mudou. Igão e Mítico tocam sua vida tranquilamente, com milhões de reais no bolso, números assustadores de inscritos e visualizações mensais. Porém, graças a essa queda, uma boa quantidade de pessoas passou a odiar o Podpah. Esse episódio foi o suficiente para deixar uma mancha na história desse podcast, que sempre é criticado por supostamente influenciarem negativamente o jovem brasileiro. Antes de falarmos sobre o grande problema que o Flow Podcast está enfrentando esse ano, você precisa entender o caso estranho de Luva de Pedreiro. Bom, rapidinho, uma pausa. Eu fui no Podpah, tá? Eu costumo ranquear os podcasts que eu já fui, assim, entre os melhores, né? Eu gostei muito de ter ido no Flow, gostei muito do Vilela pra caramba. São meus amigos, entende? Então não tem como. Gostei de ir nos Pioló, quando a gente tinha um podcast. Muca Muriçoca, pô, a gente riu pra caramba. Então tem uns podcasts que marcam a gente. Mas o Podpah não tá no meu top. Não tô falando mal, mas não tá no meu top, porque eu achei que foi uma conversa fraca, onde não teve muito aprofundamento. Receba. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Não dá não, pô. Pessoal, eu não posso fazer nada. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Eu lembro desse discurso. Esse discurso foi péssimo, cara. Péssimo. Me expus na internet falando que eu sou contra isso aqui que ele falou. A galera que ele tem fanboy pra caramba, a galera caiu em cima de mim. Tipo, você não pode falar mal do ídolo dos caras. E não é nem falar mal, bota na cabeça. É fazer uma crítica construtiva, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa não pode existir, principalmente, porra, num podcast, cara. Não, eu sou o dono da internet, a chave da internet tá comigo, hoje eu posso tudo. Porra, cadê a humildade? Cadê a humildade? A galera continua falando, mas Peter, isso é verdade. Onde que ele tá errando? Porra, cara. Tudo bem, então é verdade eu virar pra você? Eu tenho mais dinheiro que você. Eu tenho casas que você não tem. É verdade. Mas é bom a gente falar uma coisa dessa? Você acha que é gostoso você ouvir de um cara esfregando a tua cara que tem mais que você? Isso não é bom, cara. Isso é falta de humildade. Ferreira é condenado pela Justiça do Rio de Janeiro. Luva de Pedreiro vai ter que pagar 3.250.000 reais com correção e juros. A Justiça entende que o crescimento de Irã em uma de suas redes, de 285 mil para 17 milhões de seguidores, tem relação direta com a atuação de Alan como seu empresário. O Luva saiu do absoluto zero de um campinho de terra no interior da Bahia e se consagra como um dos maiores influenciadores do Brasil. Porém, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante precede a queda. Para muitos, a soberba fez com que esse sonho acabasse mais rápido do que o esperado. Tudo começou a dar errado na vida de Luva quando ele resolveu trocar de empresário para então fazer propaganda para casas de aposta. Alan Jesus, o seu antigo empresário, foi extremamente cancelado e até ameaçado por conta de uma suposta exploração do Luva. Todo o seu público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi bem isso que aconteceu, e essa demora foi o principal motivo que levou seus fãs a cancelarem Alan Jesus. A grande palavra dessa relação era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e o seu antigo goleiro no início desse ano. Cara, rapidinho, ele saiu do Alan Jesus e foi pro Falcão. Cara, os mesmos problemas aconteceram, o Falcão também reclamou. Só que essa coisa das casas de isso foi muito forte no empresariamento do Falcão. E aí, cara, eu vejo que, tipo, foi um afundamento total a partir dali. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo. Falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer saber de você mais, não. Fazer o quê, né, Pro? O que dá pra mim, dá pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Porque ele é o melhor goleiro do mundo. Sobre o documentário, você viu alguma coisa? A verdade, eu não segui nada, Pro. Aqui é onde todos os pontos se conectam. Isso eu não sabia. Porque Luva supostamente virou a cara pro seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos. Parou de responder o cara e não deu a mínima ajuda pro companheiro que participou do começo dessa história. Luva dificilmente vai perder todos os milhões de seguidores que tem. Mas a credibilidade e o carinho que muitas pessoas tinham por ele no início da carreira pode ter ido tudo por algo abaixo. Foram as multas milionárias que ele teve que pagar pro antigo empresário. Algo parecido aconteceu de forma ainda mais pesada com Bia. Tá, então rapidinho, uma pausa. Só pra vocês entenderem. Porque muitos de vocês podem pensar assim, pô, mas hoje ele tá bem, tá cheio da grana. Cara, você tem que lembrar o seguinte. Antes, quanto que ele tinha de grana e quanto que ele tinha de dívida? Zero. Antes ele tinha 0 de grana e 0 de dívida. Então ele tava no zero. Hoje, você pode estar falando que ele tá com grana, mas ele pode estar com mais dívida do que ele tem de grana. Então ele hoje pode estar pior do que ele tava. É um raciocínio, cara, é um exercício pra vocês pensarem. Não é todo cara que aparenta ter o que tem, cara, que tem aquilo, ok? Miranda. Sabe uma curiosidade tudo, rapaziada? Sabe o que vem logo depois dessa história de pronunciamento que todo mundo foi abrir?
Exatamente. Bia Miranda estava neste carro de luxo, nessa Porsche avaliada em mais de R$1,5 milhão. E como sempre, ela transforma tudo em movimentação nas redes sociais. Puta, eu não tenho a menor ideia quem é Bia Miranda, cara. Quem é a Bia Miranda? A gente fez um vídeo desse caso, você não lembra? A Bia Miranda e o gato feio que bateram a Porsche. Acho que eu tô lembrando. Neta da Gretchen. Ela é neta da Gretchen? É, neta fake, mas é. Tá, vamos ver. Essa é a data onde o fim de uma suposta influenciadora. Nas redes sociais. 6 horas e 30 minutos, 20 de agosto de 2025. Essa é a data onde o fim de uma suposta influenciadora começou. Nesse momento, Bia e seu então namorado Gato Preto saíram de uma balada, supostamente embriagados, dirigindo uma Porsche em alta velocidade. Lembro. Uma Porsche colide Lembrei. com o carro de um senhor que levava seu filho pra faculdade. Isso aí já seria o suficiente pra entender todo o ódio que as pessoas têm contra a Bia Miranda. Mas como ainda existem mais de 5 milhões de pessoas que seguem e acompanham uma influenciadora assim? Ou mais importante, qual é o esquema que nos últimos anos movimentou mais de 4 bilhões de reais que, segundo as investigações, pode ter financiado uma influenciadora dessas? A polícia descobriu que os investigados movimentaram, entre os anos de 2022 e 2024, cerca de 40 milhões de reais por meio de contas pessoais, para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais. De acordo com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos. É, meu povo, o vídeo de hoje é sobre ela, a rainha eterna dos golpes, a Bia Miranda. Logo depois da polêmica do acidente, Bia Miranda posta uma nota da advogada esclarecendo todo o caso. Aí você pensa, uma demonstração de seriedade, que ela tá levando essa história de uma forma justa, vai repensar o que fez ou deixou de fazer. Mas logo depois, esses stories vêm a publi de uma casa. Dobrou a aposta, literalmente. E aí a polícia começou a levantar suspeitas. Segundo a Operação Desfortuna, o esquema em que Bia Miranda, Gato Preto e outros 15 influenciadores. Uma coisa que esses influenciadores fazem, e às vezes o pessoal que tá assistindo não imagina, é que quando eles estão no meio de uma polêmica, eles cobram mais caro na publi porque eles estão tendo mais acessos no Stories. Então, eles entram em contato com os patrocinadores tipo os tigrinhos que eles já conhecem e falam, ó, eu tô no meio de uma treta, então o meu engajamento tá alto. E eles recebem mais por estar em treta, eles ganham dinheiro entrando em treta. Pra ser honesto com você, eu não sabia dessa informação. E Rola pensando muito. como marca, se alguém me liga pra eu anunciar com ele no meio de uma treta, eu ia repensar muito, cara. Mas como tigrinho, será que pra você Não, faz como diferença? tigrinho vai. Como tigrinho Exato. vai. Tá? Exato. Estariam supostamente envolvidos, não seria apenas uma maneira de ganhar dinheiro com a publicidade de casas de mas também estaria envolvendo movimentações ilegais, empresas de fachada, ocultação de patrimônio e valores que passam de 4 bilhões de reais. Bia e seu até então namorado foram alguns dos nomes investigados pela polícia. A partir daqui, a coisa começa a ficar séria. Você vai ver quedas que movimentaram cifras bilionárias, 50 bilhões de reais, 19 milhões de reais, 600 milhões de reais, esquemas altamente sofisticados envolvendo tráfico, influenciadores e lavagem de dinheiro. Porém, antes de chegarmos lá, você precisa entender a recente queda do Flow Podcast. A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente tá anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? O Ciência Enfim também está entrando em pausa por tempo indeterminado. Caramba, isso doeu no coração, né? Pessoal, então, Dia 24 de outubro de 2025, Vênus Podcast encerrado. 6 dias depois, Sérgio Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do Flow começou muito antes que isso. Para alguns, isso é... Cara, mas essa queda não foi satisfatória, pelo amor de Deus, galera. Nem um pouco, é. Um monte de projeto legal, né, parando, não é nada satisfatório. O podcast é um projetaço maneiraço, cara. O Igor é mó gente boa. apresenta uma satisfação enorme em ver um formato de conteúdo tão promissor que se tornou saturado. Porém, para outros, o Flow era um dos poucos espaços democráticos que realmente promovia uma troca de ideias entre os dois lados da história. Mesmo assim, o fato é que ultimamente, o que era o maior podcast do Brasil, o pioneiro nesse formato, apresentou uma forte queda. 2 dos maiores podcasts, o famoso guarda-chuva do Flow, foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar muito os reais motivos disso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas pro Flow, eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, por que um podcast que parece fazer tudo certo? Gostava muito, cara, do Monark no Flow Podcast. Pra mim era tipo uma combinação muito boa, sabe, o Monark com o Igor. Entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço. O Flow teve uma estratégia de menores, aí mostra lá o inteligência. Pô, inteligência é gigante, cara. aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro, ele é muito grande, né? E até esse formato que o pessoal faz hoje muito do 1 contra 30, o Vilela fazia debate muito tempo atrás no Inteligência, né, cara? De colocar, tipo, um ateu versus um pastor, ele faz isso há muito tempo, não era 30 pessoas. Ele começou com essa proposta, não com esse modelo de 1 versus 30, que no final das contas é exatamente o que o Vilela fazia, só que menor número, e o resultado é a mesma coisa. Muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém, um mínimo erro pode custar toda a embarcação. Ele é lento, pesado e difícil de conduzir. Se acontece algum imprevisto, você tá fudido pra manobrar esse cargueiro. Já a concorrência vem na direção contrária. Estruturas leves, estilo um barco pirata e com sede de tomar um espaço nesse cenário dos podcasts. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que o Monark tinha antigamente, que era de ser um cara mais autêntico, um cara mais escrachado, com personalidade. A crítica comum entre muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte. É um cara mais neutro, meio... Ah, eu não concordo. Acho que o Igor é exatamente o que ele é nas câmeras, ele é fora das câmeras também, cara. Em cima do muro pras coisas, que tenta agradar as marcas politicamente corretas. E isso em um mundo polarizado, onde o que reina é a guerra entre esquerda e direita, o bem contra o mal, um lado... Isso pra mim é um negócio que eu nunca vou entender, cara. Por que as pessoas pensam... Eu vou parafrasear um pouco do que você falou, mas é que como você é o dono da empresa, você falando, as pessoas talvez, sei lá,
não queiram levar muito a sério, pensam que é sempre sobre o seu bolso. Mas, cara, o Igor 3K, ele tem medo das marcas. Se o cara tem 80 funcionários e ele é sustentado por anunciantes, como que ele não vai se importar com isso, gente? Caraca, cara. É muito difícil falar isso pras pessoas. Acho que vocês estão se curvando ao dinheiro. Todos vocês também são capitalistas, todos vocês querem dinheiro. Todos vocês vão responder um chefe, cara. Todos vocês vão ter que obedecer um chefe. Todos vocês têm patrão ou vão ter patrões, ok? Mesmo que vocês sejam patrões dos próprios negócios, todos vocês vão ser patrões e vão ter patrões. Então, cara, a gente tem que respeitar a hierarquia. Se o Igor, querendo realmente agradar as marcas, tá querendo agradar o patrão dele para poder ter vida longa no projeto dele. É normal isso, cara. É normal isso. O cara que fica em cima do muro leva pedra dos dois lados. Agora, se é matemática financeira. E é engraçado, cara, que eu vejo alguns comentários que são, brother, na boa, cara, é intancável, do tipo, esse Peter não tem lado, esse Peter só quer saber do dinheiro. Explica isso. Não, faz o menor pra mim não tem nem sentido. Esse Peter não tem lado, só quer saber do dinheiro. Então significa que quem tem lado não quer dinheiro? Você que comenta isso, que o Peter só quer saber de dinheiro. Você não quer saber de dinheiro ou você quer também, só que não chega o dinheiro em você? Pois é. Me ajuda a entender esse tipo de coisa, ok? Porque eu tenho lado, só não fico expondo o tempo todo, porque não é o meu dever fazer isso, eu não tenho canal pra fazer isso. Mas qual o problema de eu querer dinheiro? De eu querer surfar no dinheiro, como alguns de vocês dizem? Ok? Peter só faz vídeo pensando em view. E... problema, né, cara? Nossa. Problemaço, né? Problemaço. Você quer que eu faça vídeo pra privar o vídeo? Do furto é difícil de se entender. Buzeira representa um dos casos mais pesados em que... Buzeira. Você lembra do Buzeira, né, Peter? Lembro, pô. O Christian gosta pra caramba do Buzeira. O dinheiro esteve longe de ser um problema. PF prende influencer Buzeira em operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em 4 estados. Revelou de forma clara, segundo a Polícia Federal, a ligação entre influenciadores digitais e o tráfico internacional de... Pô, vou falar uma parada pra você, mas foi a PF, velho. Tem grande chance dele ficar? Tem grande chance dele ficar, velho. Quero falar daquele carro. Olha, carro folheado a ouro. Isso é uma ostentação desgraçada, não? País não tem gente morrendo de fome, carro folheado a ouro. Vai te catar, velho. R$19.700 é o que um trabalhador comum recebe ao longo de 12 meses árduos de trabalho, enquanto R$19.700.000 foi o valor de uma única transação que colocou Buzeira na cadeia no dia 14 de outubro. Mas será que a prisão de Buzeira foi tão satisfatória só pelo fato dele ser rico, um menino humilde, veio da favela e venceu na vida? Qual o problema nisso? Ainda esse ano. Tem esse negócio, né? É o que eu falei. Da onde que ele veio? É o menino que venceu na vida. Aí muita gente toma as dores do cara. Fala assim, pô, qual o problema? Fica perseguindo o cara. Por que não vão perseguir ricos, né? Aqueles que têm que ir pro submarino implodir. Por que não vão perseguir Elon Musk da vida? Um veleiro com 3 toneladas de coca avaliado em R$600 milhões foi apreendido. Fora isso, a Operação Narcobet apurou o envolvimento de dinheiro do tráfico com a abertura de casas de apoio e influenciadores. E você repara em duas coisas. Como as duas andam lado a lado nas investigações, uma ajudando a outra. Para o esquema funcionar, para as bets girarem dinheiro, é necessário que milhares de pessoas apostem todos os dias. Esse seria o papel dos influenciadores, fazer com que as pessoas apostem. Aos poucos, os milhões de seguidores vão começando a perceber que, na verdade, o enriquecimento daquele influenciador que dizia que a favela venceu, que se mostrava fazendo doações, pode ter sido fruto da perda dessas mesmas pessoas que ele disse representar. Segundo a polícia, as cifras movimentadas passam de R$600 milhões, alguns milhões envolvendo empresas de Buzeira. A lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Porém, essa frase não pode ser dita no caso... Bom, galera, isso aqui não é influenciador, eu vou pular essa parte aqui. As pessoas vão conseguir ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Antes de deletar o Instagram, eu vou fazer uma live única de despedida. A galera vai achar que eu tô exagerando. O Ruiter caiu? Eu não vi o Ruiter caindo. Foi aquele lançamento, né? Disseram que flopou, né? Pode ser. Não sei se o pessoal considera isso uma queda. Exagerando, cara. Vai achar que eu tô mentindo, não tem como. Onde eu não vou só explicar como eu fiquei rico, mas também como você pode... Vai vir uma nova leva. Eu tô 100% certeza. Vocês sempre viram eu acertar. E até por isso eu vou deletar meu Instagram. Não é... Caraca, ô Peter. Volta aí 10 segundinhos. Volta aí, dá play de novo. É o Nerd isso aí? Que é isso, cara? Não, sai fora. Não é dado, não. Vocês sempre viram eu acertar. E até por isso eu vou deletar meu Instagram. Não é copyzinha. Eu vou deletar meu Instagram. Impressionante, né? Vocês sempre viram acertar, isso mexe com a cabeça da galera demais. Vai ser algo gigante. O que a gente vai fazer, correto. Lorou! Quanto é que foi o faturamento ano passado? 2024? Tá vendo, Magal? 6 bilhões foi o que o Ruiter faturou só no ano passado. Foram muitos esquemas que fizeram ele chegar no topo. Day trade, opções binárias, sala de sinais, criptomoedas, curso, apostas, mas não contente com os milhões que ele fez em cada um desses mercados, Ruiter decidiu que precisava de mais. Ele não quer mais dinheiro, ele quer dominar o último e maior esquema de toda a sua vida. Qualquer um diria que o Ruiter vive o auge de um império bilionário que construiu um tempo recorde. Porém, às 19 horas em ponto do dia 11 de novembro de 2025, foi a data onde o fim de um esquema com potencial bilionário começou. Nesse momento, aconteceu a última live de Ruiter, seu último lançamento. Aquilo que tinha tudo para resultar em um faturamento multimilionário acabou em reclamações praticamente infinitas, dezenas de influenciadores e competidores acusando ele de golpe, de usar bots na live, de passar vergonha e no final das contas maquiar o fracasso desse seu lançamento com soberba. Ruiter é aquele cara que faz o que precisa ser feito para se manter no topo e ganhar o seu dinheiro. Já confessou que ganhou milhões e milhões com aposta, todas essas outras coisas que muitos consideram imoral. Alguns ainda vão continuar acreditando nessas promessas de dinheiro fácil e rápido. Porém, esse último lançamento se mostrou um tiro no pé e fez com que milhares de pessoas entendessem suas verdadeiras intenções. Dessa mesma forma, muitos também entenderam as verdadeiras intenções de Felca. Bom, sobre o Ruiter, a gente chegou a fazer um vídeo sobre isso, né? Até onde eu soube, algumas fontes,
O lançamento dele realmente deu ruim. Eu acho que ele não vai falar isso, não vai botar isso a público, né? Eu acho que pegaria muito mal pra ele reconhecer isso. Eu acho, cara, que, sinceramente, cara, num certo ponto, que eu vejo prós e contras nisso tudo. O contra é que pessoas assim, cara, na verdade, nem julgando basicamente o que o Reuter fez, porque eu não fui a fundo investigar, mas pessoas assim acabam descredibilizando outros vendedores na internet, né? E no consenso geral, a pessoa entende que só tem pilantra na internet. E nada muda isso na cabeça da pessoa. Não tem o que falar. Posso falar qualquer coisa, mas essa pessoa já está fora da internet. Ela não vai querer trabalhar com a internet, ela cria uma barreira para si própria. Mas, de novo, ok, galera? Na internet tem muita gente boa. Não tô vendendo nada para você, não compra nada meu nunca. Então pronto, vamos partir daqui. Mas tem muita gente boa na internet, tá? Gente que tá ali, não é para ensinar, não é para vender curso que ensina a vender o próprio curso, mas um curso que ensine crochê, tricô, inglês, Excel, a mexer no celular. Qual o problema nisso? Se você tirou um proveito disso, isso é uma coisa que vai te agregar na sua vida, entende? E qual o problema de você também empacotar algum conhecimento seu e ensinar isso na internet? Não tem problema. O problema realmente é você inventar promessas muito agressivas que você não consegue cumprir e você faz um lançamento só visando o dinheiro e dane-se reembolso. Por quê? Você acaba sendo dono da própria plataforma, você vai reembolsar se você quiser, né? Se fosse pela Hotmart, você é obrigado a reembolsar, né? Tem até 7 dias para pedir dinheiro de volta. Não estou dizendo que o Reuter fez isso, mas ele é o dono da própria plataforma que ele lançou. Será que ele reembolsou? Aliás, uma pergunta que eu quero fazer. Se você, por acaso, comprou o treinamento do Reuter, pediu o dinheiro de volta, você recebeu? Comenta aqui embaixo, que eu quero ver se eu acho esse comentário. O meu Felca agora. Até onde eu sei, o Felca não caiu, Bruce. Eu acho que a queda é ele ter ido pra Globo, que ele tá querendo dizer. Mas queda pra mim é o cara ter tido perda de seguidor, algo desse tipo. Tô colocando em vista tudo que ele já construiu até aqui. Eu fui avisado que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que posso. O programa não pode ser assim. Presta A atenção. Globo faz esse tipo de coisa pra depois vir reclamar e adultização dos jovens e das crianças, velho. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser destruído, cara. Que pariu, Felca? O que você tá fazendo aí, cara? Que iam me tirar pra merda. Você tá se jogando com o diabo, pô! É pior, ó. Ô, Felca, cara, eu conheci você na sua casa, fui lá participar da sua live, você me tratou muito bem, você é um cara muito bacana, gente boa. Então eu me permito fazer o seguinte comentário. Que lixo, hein, irmão? Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. Essa frase é incrível, né? Mais uma boa ação. E sim, uma desculpa, é uma forma nunca antes vista no Brasil. Passa leis que censuraram as redes sociais e no final colaborar com um esquema que faturou 600 milhões de reais somente com dinheiro de casa em 2024. Isso é o que muitas pessoas estão pensando de Felca. Mas por que o influenciador mais perfeito da internet passou a ser tão odiado do nada? Muitas pessoas responderiam que foi por um seguinte motivo: ele ter fechado um programa na Rede Globo. Porém, essa é apenas a resposta mais rápida. Como diz o provérbio chinês, o dinheiro deixa rastro. E assim você encontra todas as respostas. Hoje, infelizmente, as são uma merda mesmo, todo mundo concorda, beleza. Porém, sem dúvidas, era uma única forma de um influenciador comum, um cara qualquer, tirar milhões de reais todos os meses. Somente com cotas de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. Esse pra mim é um grande problema, que não tem desculpa pro Felca. Sempre foi contra as bets e tá indo pra uma emissora que vive à base de bet. Então, também não tem, cara. A própria adultização, a Globo também. Você pegar as novelas da Globo, usa criança também em novelas que são adultizadas total, né? Novelas que são para adultos. De acordo com fontes de mercado, a emissora arrecada mais de 120 milhões de reais por ano com bets que anunciam no Sport TV e outros 100 milhões em veículos digitais. Olha só que coincidência, o Felca faz questão de levantar essa pauta, atacar inúmeros desses influenciadores que divulgavam bets, que aparentemente eram até seus amigos, atacou pesadamente a Virgínia na CPI das bets, criticava todo tipo de influenciador que promovia, dizendo até mesmo que essas pessoas tinham sangue nas mãos. Porém, repare como o Felca nunca fez essa acusação contra os peixes grandes, como a Globo, pelo menos não que eu me lembre. Com essa nova participação de Felca na emissora, estará gerando mais audiência. Os anunciantes pagam milhões de reais pra exibir. E ao mesmo tempo, cara, eu acho nojento o que a Globo fez, sabe? Pegou um momento de hype, a Globo que sempre fala mal, cara, de influenciador, sempre faz essa guerra contra influenciador, né, cara? Contra as redes sociais, porque sabe que são inimigas, mídia aberta é inimiga de rede social. Aí pegou esse momento de hype pra pegar um influenciador comodamente, né, porque é um influenciador que teria peso, inclusive, para falar mal de uma emissora dessa e levar contra a emissora, pegou e se aliou, né, digamos, entre aspas, ao inimigo. Foi uma jogada de estratégica total. Então, na boa, cara, foi um negócio, acho que, meio sujo, eu acho. E os seus comerciais justamente para essa audiência gerada por ele e pelo programa. Algumas das marcas que pagam mais caro para fazer isso e dão mais dinheiro pra Globo são justamente casas de apostas, mesmo que indiretamente Felca estará sustentando o esquema que tanto incriminou. Felca foi sem dúvidas o grande nome de 2025. E é justo lembrar que antes dessa sua queda, ele conseguiu uma façanha. Por mais contraditório, o seu vídeo da adultização foi o único que conseguiu colocar Ítalo Santos nessa lista de quedas mais satisfatórias do ano. A gente já tem a confirmação da prisão do influenciador Ítalo, aquele que foi denunciado no vídeo do Felca, um vídeo que viralizou e está gerando, inclusive, a pauta de votações sobre a adultização de crianças. Bom dia, seu nome? Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIT, aqui de São Paulo.
tá bom? Mandado de prisão da Taraína. No dia 6 de agosto de 2025, Felca resolve mostrar que o suposto império de milhões de seguidores consumido por Ítalo em suas redes sociais, que todos esses 25 milhões de seguidores, que todo esse suposto sucesso era fruto de adultização. Na verdade, esses problemas foram só a ponta de um iceberg muito maior. E o engraçado é que é sempre bom lembrar, né? O Felca denunciou algo que outros influenciadores já estavam denunciando. Acontece que o vídeo do Felca viralizou. Outros já denunciavam exatamente isso que ele falou, né, desse influenciador aqui. E nenhum funcionou, nenhum conseguiu atingir. Tanto que esse influenciador, o Ítalo Santos, ele sabia disso, até zoava, zombava disso, sabendo que não ia acontecer nada, e continuava a fazer. Acabou que o Felca denunciou e deu resultado. Há meses atrás, diversas pessoas já denunciavam os conteúdos publicados por Ítalo. Porém, foi nesse exato dia que Felca se pronunciou e fechou esse caixão. 9 dias depois da adultização, Ítalo é preso por suspeita de crimes que eu nem posso comentar aqui e nem podem ser citados de tão pesados. O caso parecia, então, encerrado. Porém, muitos se revoltaram com o fato de que esse comportamento de Ítalo foi denunciado por diversas pessoas, e só depois da viralização de Felca que algo foi feito. Um caso ainda pior que não foi completamente resolvido é o Calvo do Campari. Os policiais, se ele foi preso em flagrante, é porque pegaram ele, ou chegando nela, ou tentando segurar ela, alguma coisa assim. Começa por aí. Uma história que começou com vídeos de motivação duvidosa e frases de efeito acabou virando caso de polícia. Segundo, por que ele foi solto? Cara, Brasil, velho. Calvo do Campari, o Thiago Schutz, aquele mesmo, que vive falando de masculinidade, disciplina e como um homem deve se comportar, agora tá no centro de uma acusação gravíssima. Ele é um dos precursores do movimento Red Pill, né? Que esse movimento dá mais destaque pro homem no relacionamento com mulher. Pra ser honesto, eu não manjo muito desse movimento, mas eu acho que eu vejo de forma bem superficial uma coisa um pouco agressiva com as mulheres, ok? Um pouco não, tanto quanto agressiva quanto as mulheres. Mas existem certos sinais que eles são bem claros, mas bem claros, e às vezes não vale a pena pagar a aposta. Há anos, Thiago Schultz passou a ser reconhecido como Calvo do Campari, justamente por protagonizar aquele vídeo onde se diz ser Red Pill, super galanteador, que bebe o seu Campari pra mostrar sua superioridade perante as mulheres ou algo do tipo. O cara teve a sua reputação cancelada logo aí, mesmo assim tava tudo tranquilo, até que recentemente ele supostamente protagonizou uma das cenas mais lamentáveis desse ano. Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Thiago Schultz foi preso em flagrante no interior de São Paulo, município de Salto, após a namorada denunciá-lo por motivos que eu não posso nem citar aqui no YouTube por causa das políticas, mas que você já deve bem saber qual é. Até o dia da gravação desse vídeo ele tá solto, mas submetido a medidas protetivas e respondendo a um processo judicial. A acusação é séria. A namorada fez os exames e mais de 11 marcas foram constatadas em seu corpo. O cara, ele pregava nesse domínio masculino e ao mesmo tempo fez uma coisa dessa, cara. Tipo, cara, eu acho que é até uma ironia do destino isso. E muita gente até previa uma coisa desse. Tipo, um cara que tinha um discurso desse, não que eu acompanhe o cara, mas o que a gente escuta falar, né? Logicamente já me deparei com algumas falas dele, mas a pessoa que tem um discurso desse, sabe, que se coloca de forma tão superior a uma mulher, fazer uma coisa dessa ao mesmo tempo, cara, isso destrói o movimento que o cara tava criando. O condenado poderá enfrentar pena conforme a lei. Dado o histórico de denúncias anteriores à nova gravidade dos fatos, há uma forte probabilidade de que, nesse momento, ele já possa estar em cana, fazendo desse caso um dos mais recentes e, ao mesmo tempo, mais pesados entre todas essas 10 quedas mais satisfatórias da internet de 2025. Cara... Assim, tem algumas quedas aqui que eu não vejo satisfação nenhuma. Do Flow, cara, não vejo uma satisfação na queda do Flow, de verdade. Temos perguntas de membros, Bruce? Temos sim. Clube de membros, galera. Vem pro clube de membros pra vocês mandarem perguntas, aí eu respondo. Inclusive, bastante membro chegando, mas todo dia muitos novos membros. O Guilherme Gabriel _ mandou aqui. Fala, Peter. É um prazer estar aqui finalmente. Moro aqui na Flórida, em uma cidade chamada Destin, e trabalho na construção e quero sair dessa vida e poder trabalhar com a internet e conseguir viver uma vida melhor sem me preocupar se vou pagar o aluguel ou não. Tem algum conselho? Tio Bruce pode opinar. Tem algum conselho pra ele? Gabriel, o conselho que eu te dou, cara, consumir a internet pra aprender alguma coisa, entende? Pra você ver o que você acha que você tem talento, o que você gostaria de fazer. Porque na internet tem muita coisa pra ser feita, galera. É um mar de oportunidades que tem. As pessoas acham que, o que eu posso fazer na internet? Só vender curso? Não, cara. Pode fazer muita coisa. Você pode ganhar uma habilidade e se jogar no mercado de trabalho, dentro da internet, entende? Agora que eu tô falando com você, eu tenho certeza, vai no LinkedIn agora, tem 400 mil vagas pra social media. Foi a última vez que eu vi. Quer ver? Vamos ver aqui agora. Veja na frente de vocês aqui. Vocês não falarem que eu tô mentindo, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui, ó. Quantidade de vaga que tem social media no Brasil. Você vai vendo aqui, ó. Tem muita coisa. Aqui no celular não mostra a quantidade, só tem mais de 99. Mas são milhares de vagas que tem para social media no Brasil, tá? Então, assim, cara, conseguir ganhar dinheiro na internet depende do que você tá afim de fazer, Gabriel. Depende de qual a sua vocação. Você pode montar um canal no YouTube, você pode ter um perfil no Instagram para vender, você pode criar o seu próprio produto, você pode ser afiliado, você pode, de repente, usar a internet para ter algum negócio offline, tipo, sei lá, vamos lá, você é um tatuador, aí você leva a galera pro seu ateliê, ou você leva a galera pro seu consultório dentário. Tem muita coisa que dá pra usar a internet pra alavancar o teu negócio, seja ele na internet ou fora da internet. Mas basicamente eu falo pra todos vocês, ganhem um conhecimento, uma habilidade, se especialize em alguma coisa.
social media, Instagram, YouTube, tráfego pago, copywriting, qualquer coisa. Você tem que ter uma habilidade para você poder se colocar no mercado. Trabalhando para alguém ou trabalhando para si próprio. Bruce, vou ficando por aqui, a gente se fala. Aliás, Bruce, tá tendo churrasco aqui, pode vir para cá. Valeu, galera, até a próxima. Fui! Valeu.